Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje temos como finalidade revisar os conteúdos, alguns dos conteúdos, melhor dizendo, que nós aprendemos durante esse quarto bimestre para a avaliação. Os conteúdos revisados na aula de hoje serão charge, intertextualidade, dificuldades ortográficas com as palavras enfim separado, acima junto, acima separado, abaixo junto e abaixo separado, e por fim, os tipos de apostos, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre como é que vai se dar essa nossa aula hoje. Eu vou ler a questão, vocês vão pausar o vídeo assim que eu terminar de ler a questão, eu vou dar o comando para vocês pausarem o vídeo, vocês vão responder. E assim que vocês terminarem de responder, não pode agir, tentando me enganar. Você vai ter que pausar, vai responder a questão. E quando terminar, você vai voltar ao vídeo para que nós possamos corrigir a atividade e você ver se você conseguiu acertar ou não a questão. Tudo bem? Eu confio em vocês. A primeira questão é sobre tipos de aposto. Então, ela diz o seguinte: relacione as colunas de acordo com o tipo de aposto contido nas orações. Então, você vai colocar 1 para aposto explicativo, 2 para enumerativo, 3 para recapitulativo ou resumidor e 4 para comparativo. Façam aí. Pausem o vídeo, tá? Vamos lá. Sua música Sinfonia Divina enchia o salão de harmonia. Sua música Sinfonia Divina. Nós temos aí um aposto explicativo ou comparativo, assim como vocês queiram. Ele pode ser tanto comparativo quanto explicativo. Porque o que é o aposto? É aquele termo, O aposto é um termo que é utilizado para explicar, ou para exemplificar, ou até mesmo especificar um termo anterior utilizado na oração. Então, a Sinfonia Divina é o aposto para a sua música. Tá? Senhora, romance de José de Alencar sempre é citado em vestibulares e no Enem. Romance de José de Alencar é o aposto dessa oração, porque ele está se referindo à senhora, que é uma obra literária. Todo aposto comparativo e todo aposto explicativo ele vai vir entre vírgulas, tá? Entre vírgulas, ou entre parênteses ou travessão. Não esquece disso. Próximo. Nossa empresa possui 3 ideais fundamentais: qualidade, segurança e honestidade. Quem é o aposto? Qualidade, segurança e honestidade é o aposto para 3 ideais fundamentais. Todo esse tipo de aposto é um aposto enumerativo. Eu estou enumerando as qualidades, as ideias, os ideais fundamentais. Ok? Então, aqui, todo aposto enumerativo vem logo seguido de 2 pontos. Toda vez que você observar os 2 pontos, você vai dizer que é um aposto enumerativo. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, todos esses estados compõem a região sudeste do Brasil. Qual é o aposto? Todos esses estados. Que todos esses estados? Os que já foram mencionados anteriormente. E o pronome todos, aqui, ele está resumindo, recapitulando o que já foi dito. Ok? Então, eu tenho um aposto recapitulativo ou resumidor.
Continuamos ainda com o conteúdo de tipos de aposto. Destaque o aposto de cada oração a seguir. Pausem o vídeo, respondam e a gente se encontra já. Então vamos lá. Esse era seu maior medo, que não voltasse para casa. Quem é o aposto? Que não voltasse para casa. E qual é o tipo desse aposto? Eu tenho aí um aposto. Ele não pede para dizer qual é o tipo, mas é bom que vocês saibam, né? Que vocês consigam identificar. Eu tenho aí um aposto. Como? Isso, um aposto enumerativo, tá? Esse era o seu maior medo. E o maior medo qual é? Que não voltasse para casa. Enumerativo porque vem depois de 2 pontos. Iracema, Virgem do Lábio de Mel, é a visão do índio pelo romantismo. Qual é o aposto? Virgem dos Lábios de Mel. Que ele retoma a ideia de Iracema. Ele vai explicar que Iracema é. Então, eu tenho um aposto explicativo. Necessitaremos dos seguintes equipamentos: corda, serrote e escada. Qual é o tipo de aposto que eu tenho aí? Um aposto enumerativo. Corda, serrote e escada. Muito bem. Pop, sertanejo e rock. Esses estilos são muito tocados na rádio da cidade. Quem é o aposto? Esses estilos. Que tipo de aposto eu tenho aqui? Um aposto recapitulativo ou resumidor. Grande parte da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, está situada na região norte do Brasil. Quem é o aposto? A maior floresta tropical do mundo, que se refere a grande parte da floresta, né, que se refere à floresta amazônica. Então eu tenho aqui a maior floresta tropical do mundo, é um aposto explicativo. Ok? Não esqueçam disso. Vamos falar agora um pouco sobre intertextualidade. O que é intertextualidade? Nada mais é do que um recurso utilizado na escrita, né, pelos textos, que tem uma certa influência em relação, né, a um outro texto. Ou seja, é o diálogo entre textos. A intertextualidade é o diálogo entre texto. E essa relação pode ser estabelecida, né, entre produções textuais, visuais, escritas, né, não verbais, ou seja, 2 imagens se tratando lá. Né? Vocês vão ver isso na quarta questão. Uma intertextualidade, que é um dos tipos de intertextualidade, que é a paródia. Ok? Então, isso é intertextualidade. Qualquer coisa, você vai lá no seu livro e você vai observar qual é o conceito de intertextualidade. Quarto, em que essa imagem se assemelha, né? Em que essas imagens se assemelham, ou seja, o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. Percebam aqui que eu tenho 2 imagens. A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e tenho aqui também a Mônica Lisa, de Maurício de Souza. O que é que elas têm em comum? Que as duas representam uma mulher que foi pintada por Leonardo da Vinci. Uma é a Mônica e a outra é a Mona Lisa. As duas representam, então isso é em comum. Ok? E o que é que elas têm de diferente? O rosto das duas, as roupas e aqui as árvores, né, as cores utilizadas. Aqui eu tenho uma intertextualidade entre 2 textos diferentes. A pintura e a personagem do quadrinho do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Ok? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Agora nós vamos tratar de enfim junto e enfim separado. Respondam e a gente volta já. Bom, enfim separado é a mesma coisa, é sinônimo de no final ou no fim. E enfim, junto, significa afinal ou finalmente. Ok? Então vamos lá. Após várias tentativas, enfim conseguiu atingir seu maior objetivo. Esse enfim é
enfim, junto, ou seja, finalmente conseguiu atingir seu maior objetivo. Mesmo assim, não conseguiu deixar de estar triste por estar em fim de relacionamento, por estar no fim de relacionamento ou no final de relacionamento. Então, enfim, separado. Então, qual é a letra que melhor completa essa questão? A letra C. Muito bem. Para você que marcou a letra C. Continuemos ainda com enfim e enfim. A questão pede para você assinalar a alternativa que apresenta o uso correto do termo enfim, de acordo com o que você aprendeu, né? E com a norma padrão da língua portuguesa. A primeira alternativa diz o seguinte: sempre que estava em fim de leitura, enfim junto, está aí, né? Mas não deveria ser junto, e sim separado, ou seja, sempre que estava no final da leitura, né? E não finalmente ou afinal da leitura. Não sabia, enfim, como contar o seu ponto de vista, não sabia, enfim, ou seja, não sabia afinal como contar. Então a resposta correta, a letra B. A letra C deveria ser, enfim, separado, né? No final de campeonato, ou seja, em fim de campeonato, separado. Corria sempre em fim de tarde, ou seja, corria sempre no final, então deveria também ser separado e não junto. Próxima questão. Utilize acima ou acima separado, de acordo com o sentido expresso nas orações. Bom, acima, junto, significa uma posição superior ou elevada. E acima, separado, acima, é o contrário da expressão de baixo. Ok? Então, bora lá. Respondam. Sigamos. Letra A. O livro está acima das expectativas, ou seja, acima junto, né? Porque ele está num nível elevado, né? Ele superou minhas expectativas. Fez maratona de baixo acima de bicicleta. Fez maratona de baixo acima, no contrário de baixo, né? Então, acima separado. Meu bolo está acima do seu, ou seja, numa posição superior. Está acima, está melhor do que o seu. Então, é acima junto. Isto está acima de minha capacidade. Acima junto também, não é? Por quê? É uma posição está acima da minha capacidade, está numa posição superior da minha capacidade. Ok? Por fim, oitava questão. Leia a charge, que é um outro conteúdo, né, que é um gênero textual de linguagem, né, de linguagem mista, linguagem verbal e não verbal, mas o que predomina é a linguagem não verbal, as imagens, e que tem como objetivo, né, tem por finalidade fazer nós, leitores, refletirmos e criticar algo social, né, algum tema social ou da nossa atualidade. Então, percebam aí a charge e diz assim: ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da... Qual a crítica presente na charge? Respondam. E a alternativa correta é a alternativa E. Ele faz uma crítica a respeito da escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Claro que pessoas que precisam de bens materiais, né, ou seja, que não têm e precisam realmente para ter uma vida mais digna, elas não vão, por exemplo, precisam de comida, de água, elas não vão preferir um computador à cesta básica, por exemplo. Então a crítica aí está nisso. Eles não querem inclusão digital apenas, eles querem sobreviver. E o que adianta eles terem aí um computador e não terem o mínimo, né? Não terem comida, não terem água para a sua sobrevivência. Ok? Então, meus amores, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, que vocês tenham tirado algumas dúvidas que talvez, porventura, tenha ficado das aulas. E só desejo para vocês sucesso na vida e sucesso nessa avaliação. Tudo bem? Tchauzinho.